Olá, muito bem-vindos a mais um podcast de hoje. Estou aqui com o Guilherme, meu sobrinho, para quem não conhece, e hoje faz parte da equipe Amanda Vale. Ele está me desafiando, pessoal, com várias perguntinhas aqui, hein? Você vai ter que pensar para responder, hein? Eu estou aqui com a Amanda Vale, minha tia, empreendedora desde os 15 anos de idade, consteladora. Gente, vocês precisam assistir o primeiro podcast. Tá preparada? Ficou muito bom, né? Ficou muito bom. Preparadíssima. Bora Então lá. vamos. O que seria uma constelação? O que faz ela ser diferente de uma terapia comum? Nossa, não esperava essa pergunta. Não esperava. Bom, a constelação, ela trabalha nos 3 níveis de consciência. A consciência individual, como você pensa, as suas crenças, mais além a consciência coletiva, o que você aprendeu, né, com a sua família, os amigos, a sua ambiência. E no terceiro nível, a consciência espiritual. Então, para mim, a constelação ela é diferente porque ela trabalha nesses 3 níveis. Algo que lá da consciência espiritual, da sua ancestralidade, que está reverberando hoje na sua consciência individual, na sua consciência pessoal, que muitas vezes você nem sabe. Está lá no seu inconsciente, mas que está atrapalhando o seu fluxo de vida. Então, para mim, a constelação ela é diferente porque trabalha nesses 3 níveis de consciência. E como as constelações podem ajudar as pessoas nas diversas dificuldades delas? Então, como você vem com um conflito, uma dor, um problema para olhar, observar, a constelação ela vem trazendo a ordem, a hierarquia e o equilíbrio. Essas são as 3 leis básicas, né? O equilíbrio do dar e receber, a ordem, né? A hierarquia é quando você respeita quem veio antes, seus bisavós, seus avós, seus pais, e você, quando respeita isso, você está no seu lugar de força na vida e no sistema familiar. Então, a constelação, ela vem trabalhando, né, na hierarquia, no equilíbrio do dar e receber, que é fundamental para uma relação saudável. Relação humana precisa respeitar o dar e receber. No trabalho, por exemplo, eu dou o meu servir e recebo dinheiro. Aí entra em equilíbrio o meu trabalho. Muitas vezes você dá e não se abre para receber. Entra em desequilíbrio. Nessa minha caminhada, né, no desenvolvimento humano, eu observei muito isso. Muitas mulheres que não respeitam o equilíbrio do dar e receber. Mulheres que doam demais, mulheres que dão demais. Essa mulher ela não tem abertura para receber, aí ela entra em conflito, ela entra em sofrimento. Essa mulher, muitas vezes, ela está numa postura masculina, de ação, de fazer acontecer, e não no feminino dela, no feminino saudável que eu falo, né? Que o feminino saudável, ele abre para receber. Então, a constelação, ela vem olhando para várias dinâmicas ocultas que você nem sabe que estão atrapalhando a sua vida, o seu fluxo de vida. Então ela traz à luz o que você precisa ver. Como diz um mestre Shriram Bhagavan, ver é ser livre. Então isso é lindo, né? Quando você olha, você fala, uau, nossa, eu tinha essa postura, eu lidava dessa maneira. Então quando você vê, você traz para a sua consciência esse conhecimento, muita coisa já muda, já transforma. Sim. E quais são os tipos mais comuns de questões, problemas que as pessoas trazem para uma sessão de constelação?
mais comum que eu vejo são conflitos nas relações humanas. Problemas de relacionamento amoroso, problemas de filhos com os pais, que não sabem lidar bem com os pais, pais que não sabem lidar muito bem com os filhos. Então, o mais comum é as relações humanas. Em questão do trabalho, relacionamento no trabalho, porque no trabalho precisa também respeitar as leis sistêmicas. Essas leis não funcionam só para o sistema familiar, funciona no sistema empresarial. Hoje em dia, nós fazemos constelação nas empresas, né? E isso é lindo, é muito transformador. Se você observar um dono de uma empresa, ele tem que se posicionar como dono, não como um líder ou um funcionário. Muitas vezes o líder ele está no lugar errado, ele está querendo ser dono, maior que o dono. E hierarquicamente ele não está respeitando essas leis. Então, quando o líder está no lugar dele, o funcionário está no lugar dele e o dono está no lugar dele, a constelação ajuda a colocar as pecinhas no lugar. Então eu falo que olhar para isso tudo colocando ordem é fundamental. E as constelações podem ser aplicadas em outras áreas da vida? Aí, ó, a gente estava, né, acabando de falar. Sim, na área profissional, na saúde. Eu vejo muitas questões emocionais, né, ligado à saúde que a constelação ajuda. Eu tenho um exemplo vivo, meu mesmo, né, que a constelação me ajudou na questão da tireoide que eu tive. Eu tive uma tireoide, que se fala tireoide emocional, porque eu não conseguia falar o que eu pensava, eu não conseguia colocar a minha voz no mundo, a minha energia feminina totalmente reprimida. E isso somatizou na minha fala, na minha comunicação, na minha garganta. Foi quando eu fui para o mundo do desenvolvimento humano através de muitas dores que eu tive. Uma delas foi essa tireoide e a constelação me mostrou o meu feminino reprimido. Gente, isso é tão incrível, tão verdadeiro, que se a gente observar a mulher, né, o canal vaginal dela, o clítoris, se lembra muito com a garganta, né, essa abertura, e a vagina lá também, né, essa abertura. Então, totalmente ligado. É interessante, é engraçado, mas é totalmente ligado. Então, era o meu feminino reprimido somatizando na minha tireoide emocional. E a constelação me ajudou a ver isso. Olhar além do sintoma. Então, a constelação, ela olha além do sintoma físico, além da doença. Por quê? Na minha ancestralidade, muitas mulheres foram reprimidas. Muitas mulheres não puderam colocar sua voz no mundo. E isso eu fui trazendo na minha memória ancestral, né? Então, a constelação, ela é simplesmente maravilhosa para todas as áreas da vida da gente. A área financeira. Às vezes você tem um bloqueio financeiro, uma falta de conexão com a abundância, com a prosperidade. A constelação te ajuda a identificar lá na consciência espiritual, lembra? O que estava acontecendo, que você hoje está trazendo esse bloqueio, essa dor. Muito interessante, né? Muito legal. É muito lindo. Demais. E como você lida com as pessoas mais fechadas, conservadoras? Como você lida com isso e ajuda ela a se abrir? Em doses, eu falo que é em doses homeopáticas, sabe, Guilherme? Aos poucos, eu vou mostrando o que ela precisa ver, eu vou falando, até que essa pessoa sente confiança em se abrir. Eu ouvi uma frase uma vez que eu achei incrível, vou compartilhar aqui com vocês. Às vezes,
A gente que vai estudar desenvolvimento humano aprende muitas ferramentas e a gente quer colocar isso para a vida. A gente quer levar isso para as pessoas. E eu estou disposta a dar uma cachoeira para a pessoa. Mas o recipiente dessa pessoa é uma xícara. Então, se eu vou com a cachoeira no primeiro momento, eu posso afogar essa pessoa, porque o recipiente dela é pequeno, porque ela está fechada, ela está retraída. Às vezes a pessoa ela tem uma taça que é um pouquinho maior que uma xícara. Aí eu vou encher essa taça. Aos poucos, o recipiente dessa pessoa vai abrindo, ela vai se abrindo. E aí vira um balde, né? Vira um tanque. Então, em doses homeopáticas, eu vou observando qual é esse recipiente e aonde eu posso ir. Esse é um cuidado que eu tenho. E aí eu vou conversando e alinhando com essa pessoa que ela precisa. Porque muitas vezes a pessoa... Respeitando ela, né? Sim, porque muitas vezes a pessoa não está preparada, né? Tem que tomar cuidado. Exatamente. E assim, tem alguma diferença entre as constelações em grupo e as constelações individual? O resultado é o mesmo, mas o que eu falo é como você observa o campo. Com pessoas, a sua visão ela é maior, ela é expandida, porque pessoas estão representando o seu sistema familiar e o que você precisa ver. Agora, com bonecos, você já não vê tanto a expressão, o corpo da pessoa, os gestos. Então, em grupo, a visão é mais ampla, mas o resultado é o mesmo, tanto em grupo quanto individual, que o que me auxilia, né, são os bonecos. E qual é a importância de uma boa autoestima na vida das pessoas? Nossa, eu falo que a autoestima, ela é a base. A autoestima é a nossa raiz, é a nossa conexão com a vida, com a nossa essência, com os nossos valores. A autoestima entra a nossa crença de identidade. Eu me conheço? Quando eu me conheço, eu tenho autoestima. A autoestima é muito juntinho ali com o amor próprio. É até difícil de distinguir, porque eu falo que os dois é juntinho, autoestima e amor próprio. Vamos pensar numa metáfora aqui. Vamos pensar em uma árvore. Quando você nutre a raiz de uma árvore com nutrientes, com adubo, eu falo que isso é a autoestima. Quando você nutre a sua raiz, a sua força de onde você veio. Quando isso está bem nutrido, o caule dessa árvore é muito mais forte. As folhas dessa árvore é muito mais verde. Essa árvore tem flores e dá bons frutos. Então, na minha visão, trazendo essa metáfora, né? A autoestima, ela é onde você vai ter bons resultados, que são os frutos. Onde você vai florescer os seus dons, os seus talentos, porque você não tem mais medo de colocar a sua voz no mundo, a sua expressão. Então, a autoestima, para mim, ela é a raiz, ela é a força de vida. Você pode falar uma história pra gente de algum paciente seu, da vida dessa pessoa antes das constelações e depois? Tem um caso, né, que eu lembro que foi muito lindo. Essa pessoa me procurou porque ela tinha um conflito existencial, não tinha vontade nem de viver. Tinha depressão, desânimo, baixa energia, vivia com anemia, essa pessoa. E aí, com muito respeito, eu fui olhar o que precisava olhar. E nós identificamos a identificação à morte.
Porque muitos abortos no sistema familiar dessa pessoa. Abortos não vistos, não reconhecidos. Então, quando a gente olhou para esse aborto, incluindo o aborto no sistema familiar, falando você pertence, você tem um lugar aqui, uau, saiu até um peso, sabe? E depois disso, essa pessoa ela falou assim pra mim: hoje eu não vejo mais a escuridão que eu via. Que lindo. E isso pra mim foi muito curador, né? Demais. Muito lindo. Libertador. Libertador. Como a gente pode lidar com as críticas, com as nossas inseguranças? Eu falo que todos nós temos insegurança, faz parte da humanidade, né? Nós somos seres humanos. Só que isso não pode te frear, não pode te atrapalhar. É como se você olhasse para essas inseguranças, dá a mão e fala: tá tudo bem, você caminha do meu lado, não na minha frente, atrapalhando. Só que para isso acontecer, Guilherme, precisa uma coisa: a cura da nossa criança interior. Porque a nossa criança que tem medo da crítica, que tem medo do julgamento, a nossa criança que quer ser vista, ser reconhecida. Então, quando nós acolhemos a nossa criança interior como adultos que somos agora, a cura vem. Você olha para sua criança e fala: eu estou com você. Não precisa ter medo, não precisa sentir insegurança, porque eu estou com você. E você segura na mão da sua criança e vai para a vida numa postura adulta. E como funciona isso? Como que a gente vê a nossa criança interior? Isso através de exercícios sistêmicos, através da constelação e algo prático que todo mundo tem que fazer, que é muito bom, é meditação. O exercício meditativo diário, olhando para a sua criança, abraçando, imaginando a sua criança vindo ao seu encontro, você abraçando a sua criança. Um exercício muito poderoso, que vou falar aqui para vocês, é: visualize sua criança, abraça ela e fala: eu sou o melhor pai, a melhor mãe para você. Porque, gente, muitos conflitos vêm porque nós colocamos os nossos pais numa postura muito grande. E nossos pais são seres humanos, com falhas, assim como nós. E aí a gente coloca que os nossos pais não podem errar, não pode falhar, e isso pesa. Então, quando você acolhe sua criança, observando o teu pai, a tua mãe, mas você adulto sendo pai e mãe da sua criança, você também consegue curar mais ainda a sua criança interior. Porque você tomou o seu lugar de adulto sem julgamento com os seus pais. Muito interessante. E como que a gente lida também? Tem muitos casos que os pais são tóxicos, né? Como a gente lida com isso? Como a gente inclui nossos pais na nossa vida? Eu falo que sendo humilde, tirando a arrogância. Se você tá aqui, independente se seu pai é tóxico, se sua mãe é tóxica, se você tá aqui, você tem que dar a honra, porque você recebeu a vida, e a vida é tudo que você tem. Então, quando você é humilde, tira do seu coração a arrogância, você olha o seu pai, igual eu falei, você olha o seu pai, você olha a sua mãe como ser humano. E observar mundo interno e mundo externo. No mundo interno é o seu mundo intuitivo, o seu mundo espiritual, onde você dá um sim absoluto aos seus pais, assim como eles são, com muito respeito, com muito amor. No mundo externo comportamental, fica um pouco longe. Vá tratar da sua vida, seja adulto.
Agora, quando você não está nessa postura adulta, você está na criança que quer ser visto pelo papai, ser visto pela mamãe, que julga papai, que julga mamãe. Então, cuidar de você, cuidar da sua criança interior é um passo fundamental para a autoestima, para as relações tóxicas, para muita coisa. E relações tóxicas? Como a gente consegue sair de um relacionamento tóxico? Só através do amor próprio. Quando você realmente se ama, não da boca para fora, mas internamente. Eu me amo o suficiente para sair disso? Ou eu ainda não me amo? O auto-amor, ele é profundo, porque eu só me amo quando eu amo pai, quando eu amo mãe. Não falei da árvore, gente, da raiz? A raiz me pertence. Essa raiz é a nossa ancestralidade, os nossos pais, a nossa história. Então, quando eu amo os meus pais, quando eu amo a minha história, quando eu olho para tudo isso, dou um sim no meu coração, dizendo sim para tudo que aconteceu, como foi, do jeito que foi, eu começo a me amar. E aí, quando eu começo a me amar, a minha energia muda, a minha vibração muda. E eu não entro mais numa sintonia que eu atraio relações tóxicas na minha vida, porque eu que atraio. Por que eu atraio? Para curar algo em mim ainda. A vida é espelho, é reflexo. Por que eu estou atraindo isso? Porque o que eu preciso curar em mim? Então é sempre olhar para dentro. Olhar para dentro dói? Dói, mas transforma. É necessário. É necessário. Então, quando você se ama, você vibra numa frequência onde você não atrai mais esse tipo de relação tóxica. Até você aprender a se amar de verdade. E como a gente diferencia desafios comuns entre o dia a dia e uma relação tóxica? Desafios de relações comuns, né? Pagar conta. Agora, quando a pessoa que você tá não te potencializa, te puxa para baixo, não te motiva, não apoia os seus sonhos, toma cuidado. Tchau. Porque você tem que estar com alguém que te impulsiona, que quer ver você crescer, que quer ver você evoluir, estudar, ir pra frente. Agora, se você está com uma pessoa que te puxa para baixo, essa pessoa ela é insegura. Essa pessoa está numa postura infantil, precisa cuidar da criança interior dela. Então, se você está com uma pessoa que te puxa para baixo, que tem ciúme, ai, que bonito, tem ciúme de mim, não gosta que eu passe um batom vermelho, é bonito? Bonito é quando a pessoa quer te ver bonita, quer te ver bem, arrumada. Isso é sinais que a relação é um pouco tóxica. Muitos ciúmes. Vem cá, ciúme é bonito? Tem gente que acha bonito. Ai, tem ciúmes de mim. É tem pesado. Gente que acha lindo, né? Falar. Ai, fulano tem ciúmes. Tem ciúmes. Mas isso é tóxico. É um problema. É um problema. É a pessoa que não cuidou das próprias feridas dela que vai para uma relação com um buraco, né? Mulheres que não curou com a mãe ou com o pai, vai buscar num relacionamento um pai ou uma mãe para tratar suas feridas. E relacionamento de sucesso é de igual para igual. Isso vale para homens. Homem que não curou a relação com a mãe e com o pai, vai para um relacionamento atrás de uma mãe, atrás de um pai. E aí esse relacionamento ele vai fracassar. Até que um busque se desenvolver, crescer e o outro acompanhe.
E aí, apesar dos desafios, os dois querem crescer. Só que tem que querer, tem que ter a força da vontade. E, gente, a força da vontade é simples. Basta a gente acessar. Eu tenho vontade realmente de ter uma relação saudável, de ter uma vida saudável e feliz? Quando eu acesso a energia da vontade, eu falo que é uma chavinha. Por quê? A ajuda vem, um livro chega, uma pessoa te fala algo, porque você acessou a energia da vontade. Agora, quando você não tem vontade, nada acontece. Nada acontece. Você fica lá, ó, na zona de conforto, na água parada, e água parada dá lodo, dá dengue. Então, quer mudar, quer transformar? Basta uma coisa: vontade. Correr atrás, ter persistência, né? E se amar. Porque quando você se ama, você atinge a vontade, que é essa energia propulsora de vida. E assim, na constelação, numa sessão, como que você lida com uma pessoa que se emociona? Quando alguém começa a chorar, o que você faz? Às vezes a gente aprende em treinamentos, em workshops de constelação, que você tem que estar bem no seu centro vazio. Aí no seu centro vazio, você cria sua força e fica lá. Só que eu sou do tipo de terapeuta que me emociona também. Às vezes corre uma lágrima, porque vem a minha humanidade. E tá tudo bem, eu me respeito, eu respeito o outro. Lógico que eu não vou sair chorando, né? Mas a emoção vem, o sentimento vem, porque a cura de uma constelação é tão linda, tão profunda, que a gente acaba se emocionando e se envolvendo. Mas no meu centro, vazio. E o que seria o centro vazio? O centro vazio é um estado assim de presença, livre de julgamento, livre de expectativa, simplesmente vazia. Adorei. Agora, e o que me ajuda muito a estar no centro vazio é as meditações. Meditações? Tem alguma? Treinamento mental. Tem alguma meditação específica que você faz? Eu gosto de fazer, eu não faço muito guiada, não. Eu faço respirações profundas, coloco um mantra e fico ali comigo, no meu centro vazio. Última pergunta. Já! Muito rápido, né? Eu quero que você dê algumas dicas de práticas, assim, que a gente pode ter no dia a dia para melhorar a nossa autoestima, para nos ajudar. Vamos lá, eu falei da meditação, né? Meditação, oração, espiritualidade. Eu não falo de religião, porque a constelação me trouxe a beleza de que eu não posso excluir nada, nem ninguém. Então eu respeito todas as formas religiosas, mas eu falo de espiritualidade na conexão com o seu eu interior, com a sua essência. Como você se conecta com o seu eu, que você pode chamar de universo, de Deus, né? Existem várias formas, várias maneiras, mas a oração e a meditação é um passo que fortalece a nossa autoestima, porque fortalece a nossa confiança na vida. E isso é boa parte da autoestima. Também olhar para você, se cuidar, cuidar da sua aparência que faz parte, se abraçar, olhar no espelho, falar palavras positivas para você. Eu me amo, eu mereço, eu posso, eu sou capaz. Ai, Amanda, mas isso não é verdade.
engana o seu cérebro até que vire uma verdade. Nós temos o poder, né? A neurociência fala da neuroplasticidade. Quanto mais você fala palavras positivas, mais isso vai virando uma verdade para você. Porque todo pensamento, ele cria um sentimento, uma sensação e um resultado na minha vida. Não sei se vocês já viram falar sobre a pesquisa do Masaru Emoto, um japonês, que ele fala que como o poder das palavras modificam as moléculas de uma água. Ele fez essa pesquisa, que quando você coloca um copo de água e fala amor, bondade, união, fraternidade, essas moléculas, elas vibram em uma frequência. E quando você coloca outro copo de água e fala ódio, raiva, ressentimento, as moléculas vibram em outra frequência. Tudo é energia, vibração, frequência. Então imagina quanta água tem no meu corpo. Imagina se eu começo a falar coisas positivas para mim, a meu respeito. Como eu posso modificar o meu corpo e o meu pensamento? Faz o teste, gente. Faça. Funciona. Exercita. Vocês não vão na academia exercitar o músculo? Vai exercitar a mente. Vai mandar coisa boa para sua mente, porque isso vai virando uma verdade no seu corpo e no seu sentir. Sim. Ajuda muito, né? O dia a dia, a gente acorda de uma outra maneira, né? Acordou, meditou, orou, falou palavras positivas, tenho certeza que você já vai sair de casa com outra vibração, com outro nível de energia. O dia vai fluir muito mais leve, né? Exatamente. Foi isso então o podcast de hoje. Muito feliz. Foi bom, né, Gui? Muito Nosso bom. bate-papo. Adorei. Valeu, pessoal. Até nosso próximo vídeo. E para quem não viu o podcast anterior, né? Corre lá e veja que ficou bem especial também. Um beijo para vocês. Até nosso próximo vídeo. Até.